Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio aqui do Brasil e de todo o mundo. Japão retira embargo à importação de carne de frango de Santa Catarina. Ministério da Agricultura autoriza plantio excepcional de soja a partir de 1º de setembro no Mato Grosso. Comissão aprova projeto com regras para uso da palavra mel em rótulos de produtos alimentícios. Dia Nacional do Campo Limpo celebra a participação de todos os elos do sistema. E você ainda vai ver, hein? Agroleite 2023 registra 178 milhões de reais em negócios. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Começamos essa edição de sexta-feira trazendo uma importantíssima notícia, porque o governo do Japão retirou a suspensão sobre a importação de carne de frango de Santa Catarina, que estava em vigor desde o dia 17 de julho. Isso aconteceu por causa da detecção de casos de gripe aviária em aves domésticas de subsistência em uma propriedade no município de Maracajá. A informação foi confirmada hoje pelo governo estadual. O Japão é o maior importador de carne de frango de Santa Catarina. O protocolo japonês prevê um prazo de 28 dias após o embargo para análise da autoridade sanitária do país. A retomada das vendas não é automática e ainda depende do aval do Japão. Até o momento, o estado de Santa Catarina registrou 10 focos de influenza aviária, sendo 9 em aves silvestres e 1 em ave de subsistência. Um novo acordo entre os governos do Brasil e do Japão definiu que as restrições de exportação dos produtos de frango e ovos devem ficar limitadas apenas aos municípios onde houver detecção de focos da gripe aviária e não mais se estender para o estado todo. No ano passado, as exportações de frango, ovos e seus subprodutos para o país asiático renderam ao estado catarinense cerca de 311 milhões de dólares, o equivalente a quase 15% da receita total das exportações desses produtos. A gente poderá, então, voltar a exportar nos mesmos patamares que a gente sempre exportou para o Japão, que é um importantíssimo parceiro comercial para o Brasil, o segundo maior importador da nossa carne de frango. O Brasil com uma participação muito grande também, mais de 70% do market share das importações de carne in natura. Para quem está em Santa Catarina, esses 32 dias foram dias difíceis do ponto de vista, porque Santa Catarina é de fato um importante exportador lá para o Japão, mas de maneira geral o trabalho foi muito bem feito, seguindo as regras, e agora o Brasil então pode exportar de todos os seus estados. Não há hoje qualquer tipo de embargo à produção brasileira de nenhum país do mundo. E olha que bom também, o mercado de carne suína tem sido impulsionado pelas exportações. O Brasil é o quarto maior produtor de carne de porco do mundo. Em 2022, foram produzidas cerca de 5 milhões de toneladas. Até o fim do ano, a produção deve aumentar 1,5%. E o país caminha para um novo recorde, o de exportações. A previsão é fechar 2023 com 1.200.000 toneladas de carne suína comercializadas com outros países, 12% a mais do que o total exportado no ano passado. O principal destino é a China, responsável por quase 40% de todo o volume exportado. O Brasil também tem se beneficiado da diminuição da produção de outros países. Além disso, o reconhecimento dos estados do Sul como áreas livres de febre aftosa sem vacinação tem ajudado a ampliar as negociações com os estrangeiros. A região sul é responsável por quase 70% da produção nacional. Se eu tenho uma exportação que puxa volume, eu também consigo aumentar o volume de produção no Brasil. Então é um momento muito positivo e ajuda que a gente tenha uma oferta a manter a oferta. Depois de um ano difícil, a Pauline conseguiu equilibrar a produção. É que os gastos com milho e soja para a ração diminuíram. Além da criação, a empresa dela trabalha com o melhoramento genético dos animais. Se está tendo exportação, se está tendo a demanda interna, mais pessoas querem investir, né, em genética. E assim a gente consegue trabalhar melhor no preço da carne do suíno aqui no Brasil também. Bom, vamos com algumas notícias de Brasília agora, porque o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse nesta sexta-feira que a pasta está trabalhando junto com uma equipe econômica para buscar suplementação do orçamento do programa de subvenção ao seguro rural para este ano.
Trabalhando com o orçamento é sempre algo difícil. Há alguns anos tentam essa suplementação, o Brasil deixa sempre disponível no orçamento algo em torno de R$1 bilhão. Esse ano, de novo, repetimos o número do ano passado, 1,60 bilhão, mas estamos trabalhando com o ministro Haddad e a equipe econômica a suplementação. Mas o que mais me deixa apreensivo não é só o quanto de subsídio precisamos colocar, é saber, atuando já nesse processo agora como ministro da Agricultura, que depois de 16 anos deste modelo de seguro rural brasileiro, as operadoras de seguro ainda têm um déficit da ordem de mais de R$3 bilhões. Se esse processo não chegou à maturação de dar lucro em 16 anos, não é daqui para frente que vai dar. E não é com subsídio, com recurso público que ele vai sustentar. Então, mais do que isso, nós precisamos pensar um modelo mais moderno, mais eficiente, que use algoritmos para fazer previsões melhores e orientações aos brasileiros para que eles possam ter um seguro mais barato e mais eficiente, se adequando às tecnologias. Vamos fechar a semana aqui dos mercados, dos negócios. Silmar César Milha está conosco essa semana direto de Porto Alegre, a terra do Silmar, preparando já o churrasco para amanhã. Mas antes de falar do churrasco, fala para a gente dessa semana de sobe e desce aí dos mercados, Silmar. Boa noite. Márcio, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois já estou encerrando aqui essa semana aqui de uma meia folga, né? E segunda-feira estamos de volta aí em São Paulo para tocar o nosso programa daí da capital paulista. Márcio, o dia e a semana fecharam com boas notícias para os produtores de grãos aqui no Brasil. Soja, milho e trigo, particularmente, mas principalmente soja e milho. Só uma recuperação nas cotações internacionais, com impactos diretos aqui também no bolso dos produtores aqui no Brasil, por conta de um conjunto de fatores que a gente vai ver a partir de agora. Mas vamos começar primeiro pelo mercado financeiro. O dólar fechou o dia em queda hoje, 0,3%, R$ 4,97 a cotação da moeda americana, mas na semana o saldo foi de valorização, de 1,3%. Isso também ajuda aqui nas cotações do mercado físico interno, já que as cotações externas são dolarizadas aqui dentro, portanto isso também ajuda aqui a melhorar o preço em reais. Índice Bovespa, mercado de ações da B3, depois de 13 quedas consecutivas, um recorde histórico, nunca tinha acontecido isso, 13 quedas consecutivas, um dia de recuperação hoje. Pequena, mas de qualquer forma deu uma estancada nessa sangria. Alta de 0,4% no fechamento de hoje, do índice Bovespa na B3, que fechou a 115.400 pontos. Uma pequena recuperação, mas pelo menos parou, deu uma estancada nessa sucessão de quedas. Lá fora, petróleo voltou a subir hoje, alta de 0,7%. Petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso aqui, fechou a $84,80 o barril, mas o saldo da semana ainda foi negativo em 2,3%. Bom, mercado de commodities agrícolas. Vamos lá. Hoje o dia, como eu disse, já antecipei aqui, um dia positivo para o mercado de grãos. A soja subiu bem na Bolsa de Chicago hoje, 1,7%, o milho também em torno de 1,5% e o trigo deu uma boa recuperada aqui de 3,9% de valorização. Bom, o que tem por trás disso? Primeiro, voltar nas previsões de clima quente e seco nos Estados Unidos, pode afetar nessa reta final da produção, tem mais um mês ainda até o início da colheita da nova safra americana. Clima muito quente e seco pode afetar o volume final da produtividade das lavouras americanas. Então, isso trouxe certa preocupação no mercado e o mercado voltou para o lado comprador. Isso fez com que os preços subissem fortemente hoje, com a soja fechando o dia com alta de 1,7%, acumulou na semana uma boa valorização de 3,5%, milho também deu uma recuperada hoje, subiu 1,5% e na semana também valorizou 1,2% o saldo semanal, sempre comparando sexta-feira com sexta-feira da semana passada. O trigo deu um salto hoje, 3,9%, mas o saldo semanal ainda foi negativo. Tivemos muitas quedas no início da semana. O saldo semanal ainda foi negativo em 2,8%. Bom, o que tem por trás dessa valorização de hoje das cotações dos grãos na Bolsa de Chicago? Preocupação com o clima nos Estados Unidos, como eu já citei, mas também teve aqui a questão daquele drone ucraniano que foi enviado lá para um prédio lá em Moscou, acabou destruindo, causou uma destruição num prédio perto do centro de Moscou. Isso causou um certo pânico no mercado, fez com que o trigo subisse fortemente no decorrer do dia por conta de preocupação com possível retaliação russa depois desse ataque de drones ucranianos. Não é muito comum acontecer no desenrolar dessa guerra que já dura mais de um ano e meio.
Não houve ainda retaliações por parte da Rússia, pelo menos que a gente tenha tomado conhecimento durante o pregão das bolsas, então o saldo ainda foi de alta por conta dessa possibilidade, 3,9%, portanto, no caso do trigo. No mercado de Nova York, a Bolsa de Nova York, o resultado é um pouco diferente, o algodão fechou estável, sem grandes alterações, café arábica voltou a subir, tinha caído muito ultimamente, subiu 0,6%, mas ainda assim acumulou uma queda semanal de 4,9%. A arábica causando muita preocupação nos nossos produtores de café, os preços são muito baixos, e isso em plena colheita aqui realmente traz uma certa preocupação aos produtores brasileiros de café. Suco de laranja deu um salto de novo hoje, voltou a subir fortemente, 3 pontos percentuais. Na contramão, o açúcar fechou em queda de 1 ponto percentual, açúcar bruto em Nova York. Cacau também caiu um pouco, 1,1%. E o boi gordo também deu uma ressuscitada hoje, Márcio, subiu 2,3%, pelo menos no mercado futuro aqui em São Paulo. Vamos ver se isso é acompanhado pelo mercado físico na segunda-feira. O boi gordo fechou o contrato de setembro nesta sexta-feira com alta de 2,3%, mas o saldo da semana ainda foi bastante negativo, tivemos muitas quedas no decorrer da semana, então o saldo ainda foi de queda de 3,9%. Então esse é o retrato do mercado nesta sexta-feira e no saldo desta semana que terminou hoje, Márcio. Muito bem, Silmar. Bom descanso para você e aproveite o churrasco gaúcho amanhã em casa, hein? Sem dúvida nenhuma. Churrasco, segunda-feira estamos de volta aí. Tá bom, bom descanso. Até segunda. Valeu. Até segunda, bom fim de semana. Para você também, obrigado. O governo quer estabelecer um grupo de trabalho para a criação da Política Nacional do Leite. O objetivo, claro, é avançar em ações estruturantes para todo o setor, em especial para a agricultura familiar. O grupo vai ser constituído por representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura, do Desenvolvimento e Indústria, Planejamento, Fazenda, além de CONAB e outros órgãos importantes do governo federal. A proposta é que esse grupo de trabalho amplie o diálogo com os governos estaduais, entidades e sociedade civil. Olha, e em sessão na Câmara dos Deputados, nesta sexta-feira, a Comissão de Saúde aprovou um projeto que proíbe o uso da palavra mel no rótulo de produtos que não contenham em sua composição uma quantidade mínima de mel de abelha, que vai ser ainda definida em regulamento pelo Poder Executivo. O autor, quando apresentou a proposição, ele manifestou na sua justificativa a preocupação de estarmos enganando o consumidor e fazendo com que ele utilize um produto na expectativa de que ali tenha mel e, na verdade, está consumindo produtos de origem absolutamente artificial e química, levando aí prejuízo mesmo à saúde do consumidor ou, no mínimo, enganá-lo. Portanto, nós entendemos que para aproveitar o projeto, não mantendo a iniciativa radical de interferir na área de produção das indústrias, o que poderia, de fato, gerar prejuízos e equívocos, nós entendemos que o que precisa ser feito é deixar claro no Brasil que as pessoas não podem usar nos alimentos a expressão que ali contém mel, mentindo para o consumidor. Então, estabelecer no decreto que cuida da inspeção sanitária a proibição de ter no rótulo a expressão mel, quando, de fato, não houver quantidade expressiva. E deixamos para a regulamentação do mapa, como o decreto deixa várias outras questões, para ele especificar o que é essa quantidade expressiva de mel. Mais um importante passo dado em defesa do produtor. A seguir, Agroleite 2023 registra 178 milhões de reais em negócios. E você vai ver ainda, o Brasil atinge 700 mil toneladas de embalagens de defensivos destinadas corretamente. É um trabalho lindo, referência no mundo, que a gente traz em detalhes depois do intervalo, que é rapidinho. Até já. Nesta sexta-feira, o Dia Nacional do Campo Limpo chegou à sua 19ª edição, com uma importante marca: 700 mil toneladas vazias de defensivos que são destinadas corretamente dentro do sistema de logística reversa.
É neste posto, em Cuiabá, no Mato Grosso, que mais de 4.000 propriedades rurais fazem a entrega de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Nós atendemos 15 municípios, mas qualquer agricultor, tá? Qualquer produtor do Mato Grosso que comprou de uma revenda devidamente autorizada e comprou um produto devidamente autorizado, ele pode entregar aqui. A unidade está instalada dentro da Plastibras, recicladora parceira do Sistema Campo Limpo há 20 anos. Aqui nós fazemos a trituração do material, das embalagens plásticas, fazemos o pellet, né? Do pellet nós transformamos eles em dutos corrugados, que são utilizados toda a obra de infraestrutura pelo país todo. E foi aqui a celebração deste ano do Dia Nacional do Campo Limpo. A festa reuniu produtores, indústria, distribuidores e poder público. A gente tá muito animado com o Brasil ganhando cada vez mais esse status de um país que se preocupa e que tem responsabilidades. Todos os anos nós comemoramos nessa data, 18 de agosto, para demonstrar para a sociedade o quanto que é feito pelos produtores rurais, pela indústria, por todas as centrais, pelo INPEB, a cadeia toda, fazendo ao longo desse percurso a economia circular, que todo mundo sempre fala da importância disso. O Dia Nacional do Campo Limpo foi de muitas homenagens e reconhecimento pela participação e importância de todos os elos que fazem parte do sistema. Uma das homenagens foi para o senador Jonas Pinheiro, importante apoiador do agronegócio brasileiro. O político, responsável pela lei que instituiu o Dia Nacional do Campo Limpo, faleceu em 2008. Eu tenho certeza absoluta que o Jonas estivesse aqui, ele estaria muito feliz, porque ele dedicou muito a essa atividade agrícola, ele trabalhou bastante para que isso acontecesse, ele desbravou muitas regiões. Tímido, mas feliz, o produtor de hortaliças, Lucindo, exibia orgulhoso a placa que recebeu. Pelo menos não suja o meio ambiente, dá uma limpeza boa no meio ambiente e não prejudica a natureza. Sensacional fazer parte dessa referência no mundo, Obrigado a todos que fazem parte desse processo, desde a indústria, passando pelos revendedores, lojistas e, claro, os produtores. Parabéns, gente. Grande exemplo. Os mercados interno e externo estão cada vez mais exigentes quanto à produção sustentável. E não é diferente na cafeicultura. Diante disso, o Secafé intensificou os trabalhos de promoção da qualidade ligados ao ESG. Hoje, ESG, além de termos ganhos em termos de prêmio, hoje é acesso ao mercado. O Brasil já é conhecido o país que mais repassa preço FOB exportação ao produtor, correto? E nós também entendemos que essas novas regras, comprar commodities não ligado ao desmatamento, respeitando direitos sociais, temos aqui o exemplo da Alemanha, União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, todos debatendo novas regras. Então, nós temos que criar, e estamos nesse processo, de uma plataforma de rastreabilidade dos cafés Brasil, com aquela governança complexa. E por que não? Já que nós estamos não só dizendo que somos sustentáveis, e estamos comprovando em cada embarque, e temos inúmeros estudos de secretarias de agricultura, estudos nacionais da Embrapa, mostrando que o Brasil no café é baixo risco de desmatamento, nós temos a oportunidade de fazer uma certificação nacional, um protocolo nacional e inverter os processos. Menos burocracia para o produtor, mais reconhecimento, porque todos os embarques para a União Europeia serão demonstrados livres de desmatamento. Bom, esse é o caminho que muitos já seguem há bastante tempo, Só precisam agora da famosa certificação, mas parabéns a quem já faz isso há bastante tempo, porque ESG é mais do que uma certificação, mais do que um selo, é uma filosofia de vida. O AgroLeite 2023, realizado entre os dias 8 e 11 de agosto em Castro, no Paraná, olha só, mostrou novamente a sua força, para conectar o setor do leite e gerar grandes oportunidades de negócios, tanto para as empresas expositoras quanto para o público que passou pela Castrolanda Expo Center durante os dias do evento. O balanço que foi realizado pela organização e divulgado nesta sexta-feira traz números que superam todas as expectativas criadas antes da realização da edição. Ao todo, mais de 106 mil pessoas passaram pelo evento, que registrou o recorde histórico de 178 milhões de reais em negócios concretizados. O AgroLeite é promovido anualmente pela Cooperativa Castrolanda com a missão de gerar conhecimento e negócios.
As estimativas para a produção de grãos na safra 2022-23 em Goiás foi projetada em 32 milhões de toneladas. Essa e outras notícias agora no nosso Giro Brasil. O Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura de São Paulo vai realizar nos dias 2 e 3 de setembro a primeira edição da festa Tem Peixe na Vila. O evento tem como objetivo principal incentivar o consumo de pescado e pretende proporcionar ao público a oportunidade de conhecer todo o universo do pescado, desde as pesquisas realizadas pelo Instituto até as curiosidades do setor. A programação terá diversas atrações, como oficinas de gastronomia com receitas à base de peixe, dicas para selecionar os melhores pescados na hora da compra e barracas de produtos artesanais. O projeto Plantando o Futuro, que é realizado pelo governo do Rio Grande do Norte, entrou para a segunda etapa e vai focar agora no desenvolvimento sustentável da pecuária do estado. Esta nova fase do projeto prevê a implantação de 24 campos de produção de forragem animal e alimento humano com sistema de reuso de águas cinzas. O projeto conta com um investimento de R$300 mil por meio de um convênio com a empresa de energias renováveis Casa dos Ventos e tem o prazo de 24 meses para a conclusão. O Banco do Agricultor Paranaense vai receber do governo do estado um aporte adicional de R$155 milhões, e isto para ampliação das linhas de financiamento e do público beneficiado. Outra novidade é o atendimento diferenciado para as mulheres. O estado vai assumir 100% dos juros dos empréstimos contraídos pelas agricultoras cadastradas no Pronaf Mulher, que investirem em melhorias nas propriedades. Durante o anúncio, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, falou também que a instituição foi criada na atual gestão para estimular os investimentos na agricultura e especialmente para os pequenos produtores. O governo do Rio Grande do Sul vai destinar mais de R$86 milhões para aprimorar os sistemas de irrigação e distribuição de água. Por meio do programa Supera a Estiagem, foram anunciados cerca de R$67 milhões para projetos de perfuração de poços artesianos. Os editais vão contemplar todos os municípios do estado. Os investimentos serão destinados de acordo com o tipo de rocha e cobrirão perfuração, compra de bombas e outorga de uso. Além disso, cerca de R$20 milhões são direcionados para projetos de irrigação. O objetivo é aumentar a área irrigada em até 6 mil hectares e beneficiar cerca de 1.350 produtores. A safra de grãos em Goiás, no ciclo 2022-2023, deverá atingir pouco mais de 32 milhões de toneladas, aumento de 11% em relação à temporada anterior, segundo o novo levantamento da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. A revisão deve ao desempenho favorável das culturas do milho e também do sorgo. O Distrito Federal está em situação de emergência sanitária pelo período de 180 dias. A medida busca intensificar as ações para evitar a ocorrência da influenza aviária de alta patogenicidade na capital do país. Até o momento, não há registros de doença na capital federal. Porém, foram identificados casos de gripe aviária em outros estados brasileiros e em diversos países da América do Sul. A declaração de emergência sanitária é orientação do Ministério da Agricultura a todos os estados brasileiros, pois possibilita a distribuição de recursos do governo federal para ampliar as medidas de prevenção. Como é bom viajar pelo nosso Brasil, né? E a seguir, a gente continua viajando por esse país lindo através da previsão do tempo. E você vai ver ainda que os produtores de regiões do Pará chegam a Belém para o Festival do Chocolate e do Cacau. Ô, delícia que a gente traz depois do intervalo. Até já! O Ministério da Agricultura e Pecuária autorizou o cultivo excepcional de produção comercial de soja em Mato Grosso a partir de 1º de setembro. A medida tem a intenção de mitigar o risco climático na cultura de algodão, segundo a safra.
De acordo com a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, a autorização atende a uma demanda do produtor de algodão do Mato Grosso, que produz soja em primeira safra. Olha, de acordo com as projeções climáticas atuais, essas projeções indicam chuvas para o início de setembro, o que possibilitaria a semeadura da oleaginosa. Por falar em chuva, fim de semana chegando, né? E olha só o que a gente tem para trazer agora. A previsão do tempo para todo o Brasil, com a Luísa Cardoso. Neste sábado, o ciclone extratropical associado a uma frente fria devem se deslocar em direção ao sudeste. E por isso, a chuva acontece com muita persistência. O alerta é de temporais entre o Paraná e São Paulo. Pancadas de chuva que devem acontecer em vários momentos do dia, alto volume acumulado e devem vir acompanhadas de rajadas de vento entre 60 e 80 km por hora, além da possível queda de granizo e descargas elétricas. Já em relação às áreas em verde claro no mapa, a chuva também acontece, mas com menor intensidade, intercala alguns momentos de melhoria com céu encoberto. A área de alta pressão ainda continua atuando sobre o Mato Piba, por isso o sol aparece de maneira integral nessas regiões. Não tem previsão de chuva em todas as áreas em amarelo no mapa. Agora falando nas temperaturas neste sábado, máxima de 31 graus em São Luís, 37 em Palmas e as temperaturas voltam a ficar mais amenas no sul e áreas do sudeste. Máxima de 24 graus apenas na capital paulista, onde a chuva deve acontecer com intensidade neste sábado, 20 em Curitiba e apenas 19 em Porto Alegre. O amanhecer também deve ser gelado no sul do país, ainda sem formação de geada. E já em relação à chuva ao longo desta semana, concentrada nas áreas do centro-sul. Em relação às partes agrícolas do sul do país, esse acumulado deve favorecer a reposição de água disponível no solo. Então, o trigo, aveia branca, aveia preta devem ser beneficiados com esta umidade. Mas algumas regiões do extremo sul do Rio Grande do Sul podem receber chuva até demais. O excesso de umidade pode prejudicar alguns produtores. E o avanço da chuva sobre o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul vai refrescar e aliviar alguns pastos e lavouras que estavam secos. Na maior parte do país, entre os dias 19 e 23 de agosto, teremos a área de alta pressão atuando, então o tempo firme favorece aqueles produtores que precisam avançar com os trabalhos em campo. Colheita do milho segunda safra, algodão, cana-de-açúcar, citros e também os trabalhos em campo em relação ao manejo de pragas e doenças. Na próxima semana, a condição de chuva ainda deve ficar concentrada no centro-sul e áreas do norte do país. Entre 20 e 40 milímetros são esperados em São Paulo, mas a chuva mais expressiva fica no leste de Santa Catarina e do Paraná. Ainda assim, o tempo firme deve prevalecer na maior parte do país. A atenção é para os produtores rurais do Mato Piba que estão implementando feijão terceira safra, porque o solo está seco, então as regiões que não são de irrigação ou que tenham pivô, aqueles que são de sequeiro devem ficar atentos, porque o solo já está seco e não chove pelo menos pelas próximas 2 semanas. Além disso, a festa do peão de Barretos começou e hoje ainda teremos tempo firme, mas amanhã e no domingo vai chover na região. O volume acumulado não deve ser tão expressivo, mas ainda assim, quem for curtir a festa tem que saber que dá para levar um guarda-chuva ou até mesmo uma capa de chuva, porque 8 milímetros são esperados no sábado e 12 no domingo. Temperaturas ainda são elevadas, então realmente a preocupação fica mais ali com a chuva, mas nada que impeça você de curtir a festa. Valeu, Luísa. Bom fim de semana para você também. Olha, foi lançado no Paraná o primeiro trator do mundo adaptado para pessoas com deficiência. O Fernando não consegue mais trabalhar desde o ano passado. Dono de uma pequena fazenda no interior do Paraná, ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Agora, com o trator adaptado, ele pode voltar a fazer o que mais gosta. E eu vou poder fazer o meu trabalho muito efetivo, sozinho, autônomo, né? Bem prático, muito show de bola.
O trator é produzido nesta montadora em Curitiba. Ele conta com uma plataforma de elevação para facilitar o acesso de quem tem deficiência nos membros inferiores. O Brasil possui mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, sendo que quase 3 milhões vivem no meio rural. E no campo, acho que os dados de população que gostaria de voltar ao mercado de trabalho é significativo e merece a nossa atenção. Para tornar esse trator acessível, além da plataforma, foi preciso alterar os comandos que geralmente são feitos com os pés. Por isso, acelerador, freio e embreagem foram adaptados a esse joystick. Se outra pessoa que não tem deficiência quiser usar o trator, não tem problema, é fácil, é só apertar esse botão que os comandos voltam para os pedais. O veículo vai ser produzido sob encomenda. As primeiras entregas devem acontecer em janeiro do ano que vem. Sensacional! Parabéns à fabricante aí, muito joia. Parabéns. E vai até domingo o Festival de Chocolate e de Cacau da América Latina. A cidade de Belém, no Pará, foi a escolhida para a realização do evento. O chocolate amazônico é o grande destaque. 100 expositores participam do evento. Além do chocolate, doces e bombons variados, o visitante também pode conferir o que de melhor existe no Pará em relação à produção de flores da Amazônia e de joias confeccionadas com a utilização do cacau como matéria-prima. A estimativa de público, de acordo com os organizadores, é de 150 mil pessoas. O estado do Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. O Festival de Chocolate é aberto ao público e acontece no hangar Centro de Convenção da Amazônia. Que vontade de voar até lá só para participar, hein? Gente, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno, para quem está de plantão no fim de semana como eu também. E eu deixo o meu convite para você, além do meu agradecimento. Fica com a gente.